A manhã em que meu filho me disse para ficar longe começou exatamente como qualquer outra segunda-feira de março, com aquela neblina fina e gelada típica de Curitiba cobrindo a janela da cozinha. Eu estava de pé na minha cozinha, cantarolando uma música antiga do Roberto Carlos que tocava baixinho no rádio de pilha em cima da geladeira, enquanto o cheiro inconfundível dos bolos de cenoura terminava de assar e tomava conta de cada cantinho da minha casa pequena. Aquele aroma doce, quente e caseiro sempre significou lar para mim, sempre significou amor em sua forma mais pura e comestível. Com as mãos protegidas pelas luvas térmicas de tecido grosso, tirei a última forma do forno, colocando-a com todo o cuidado do mundo sobre a grade do fogão para esfriar um pouco antes de desenformar. Antes de seguir, quero te convidar a participar. Me conte nos comentários de onde me acompanha. Gosto de saber onde minhas histórias estão chegando. Eles estavam perfeitos, com a massa amarelinha e fofinha e as bordas levemente douradas, prontos para receber aquela cobertura de chocolate que endurece e craquela, exatamente o tipo favorito de Bernardo desde que ele tinha 7 anos de idade e chegava da escola com os joelhos ralados e fome de leão. Amanhã seria o aniversário de 6 anos de Alice, minha neta, a luz absoluta da minha vida. Eu tinha terminado de tricotar um cachecol roxo para ela à noite, ponto por ponto, com lã antialérgica, que é a cor favorita dela neste mês. Ele estava dobrado com todo cuidado, envolto em um papel de seda branco sobre a mesa de jantar, prontinho para ser embrulhado com o laço de fita de cetim que comprei no armarinho do centro. Já os bolos eram para Bernardo. Ele tinha pegado um resfriado forte na semana anterior, com aquela tosse seca, e eu sabia, com aquele instinto de mãe que nunca falha, o quanto ele amava chegar em casa depois de um dia cansativo e encontrar um bolo caseiro fresquinho esperando por ele. Fiz 3 formas pequenas. Uma, especialmente para ele, uma para Mariana levar para o lanche no trabalho dela na farmácia e uma para a festinha que a escola de Alice faria na sala de aula. De repente, meu celular vibrou em cima do balcão de granito, fazendo um barulho surdo que cortou minha cantarolada. Eu sorri instantaneamente, limpando o excesso de farinha das minhas mãos no avental de pano bordado. Provavelmente era Bernardo mandando a mensagem de bom dia que ele sempre enviava religiosamente antes de entrar no escritório. Algo como: "Bom dia, mãe. Dormiu bem? Ou já tomou seu café?" Nós trocávamos mensagens todas as manhãs, sem falta nos últimos 12 anos, desde que ele saiu de casa aos 23 para morar sozinho pela primeira vez. Peguei o telefone, ainda com o sorriso no rosto, pronta para digitar minha resposta habitual, cheia de emojis. O sorriso morreu na minha cara na mesma hora, congelando meus músculos faciais. "Mãe, não venha mais na nossa casa. Nós precisamos de paz. Por favor, respeite isso." Eu li a mensagem uma vez, depois de novo e uma terceira vez, como se a repetição pudesse mudar o sentido daquelas frases cruéis. Minha visão começou a ficar meio embaçada nas bordas, o mundo girando devagar em câmera lenta. As palavras não mudavam, continuavam brilhando na tela com uma frieza digital. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase não consegui segurar o aparelho. Coloquei o celular no balcão rápido, fazendo um barulho seco, antes que eu pudesse deixá-lo cair no chão e quebrar. De repente, a cozinha que eu tanto amava e onde passei a vida pareceu pequena demais, quente demais, sufocante como uma caixa fechada. O temporizador do forno ainda estava apitando, avisando que o tempo tinha acabado. Um som agudo e chato que perfurava meus ouvidos, mas eu tinha esquecido de desligar e não conseguia me mexer, paralisada pelo choque. Isso tinha que ser um erro, um engano terrível de digitação. Talvez ele tivesse a intenção de mandar mensagem para outra pessoa. Talvez para algum vendedor insistente ou vizinho chato. Talvez o celular dele tivesse sido clonado por algum bandido pedindo dinheiro ou fazendo um trote. Talvez. Eu conferi o nome no topo da tela, buscando qualquer sinal de que não fosse ele, rezando para ser um número desconhecido. Mas estava lá. Bernardo Paiva, meu filho, meu único filho. O menino que eu embalei para dormir todas as noites nos primeiros 3 anos de vida dele, cantando canções de ninar até minha garganta doer. O adolescente que me ligou, chorando de madrugada, quando a primeira namorada partiu o coração dele em pedaços.
O homem que segurou minha mão com força no funeral do pai dele e sussurrou no meu ouvido: "Nós vamos ficar bem, mãe. Nós temos um ao outro." Aquele mesmo Bernardo estava me dizendo, com todas as letras e sem rodeios, para ficar longe: "Nós precisamos de paz." A frase ecoava na minha cabeça, como se eu, a mãe dele, tivesse sido uma guerra na vida deles. Sentei com força em uma das cadeiras da cozinha, sentindo minhas pernas falharem como gelatina, as mesmas cadeiras de madeira maciça que escolhemos juntos quando ele me ajudou a mudar para esta casa depois do meu divórcio difícil. "Mãe, você precisa de cadeiras confortáveis", ele disse na época, testando o assento com cuidado. "Você vai receber netos aqui algum dia e vai precisar sentar com eles no colo." Isso foi há 7 anos, e a lembrança doía como uma ferida aberta exposta ao sal. Meu peito parecia apertado, como se uma mão invisível de ferro estivesse esmagando meu coração. Eu não conseguia respirar direito. O ar não entrava nos pulmões, o pânico subindo pela garganta. O temporizador continuava apitando, persistente, mas eu não conseguia me mexer para desligar aquele barulho infernal. Peguei o celular de novo com as mãos trêmulas e suadas. A mensagem ainda estava lá, zombando de mim. Comecei a digitar uma resposta, os dedos batendo desajeitados na tela. "Querido, o que aconteceu? Eu fiz algo errado?" Apaguei tudo. Digitei de novo. "Bernardo, por favor, fala comigo. Eu não entendo, estou assustada." Apaguei. "Eu te amo, filho. Seja o que for, a gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito." Apaguei. "Podemos ao menos conversar sobre isso pessoalmente?" Apaguei. Eu digitei e apaguei 15 mensagens diferentes, num ciclo de pânico e indecisão. Cada uma parecia mais desesperada que a anterior, mais patética, exatamente como o tipo de mãe de quem um homem adulto de 35 anos precisaria de paz e distância. Finalmente, larguei o telefone na mesa com a tela virada para baixo e fechei os olhos, tentando conter as lágrimas que queimavam. A cozinha ficou em silêncio quando o temporizador do forno finalmente parou sozinho, desistindo de me alertar. Naquele silêncio pesado, ouvi algo, uma voz baixinha dentro de mim, quase um sussurro da minha consciência que eu tentava ignorar. "Isso não é sobre você, Cristina. É sobre as escolhas deles." Eu não respondi à mensagem imediatamente, não porque não quisesse, mas porque meus dedos pareciam ter perdido a conexão com o meu cérebro, congelados sobre a tela iluminada que exibia aquela sentença de morte emocional. Em vez de digitar, levantei devagar da cadeira da cozinha, sentindo o peso dos meus 67 anos em cada articulação, como se tivesse envelhecido uma década em 5 minutos. E desliguei o botão do forno com um clique seco que ecoou na casa silenciosa. Cobri os bolos de cenoura, que agora pareciam ridículos e sem propósito, com um pano de prato limpo e bordado com cajus, escondendo aquela prova do meu afeto inútil. Então, caminhei arrastando os chinelos pelo corredor, ignorando a luz bonita da manhã que entrava pela sala. Fui até o meu quarto, deitei em cima da colcha de retalhos que levei meses para costurar e fiquei encarando o teto branco, tentando entender onde meu mundo tinha quebrado, onde foi que eu perdi o roteiro da minha própria vida. Meu celular vibrou mais 2 vezes na hora seguinte, zumbindo na mesa de cabeceira como uma mosca irritante. Eu não olhei. Não conseguia. Não ainda. O medo de ler outra rejeição, outra frase fria, me paralisava na cama. Mais tarde naquela tarde, quando a luz do sol já estava ficando alaranjada e triste, denunciando o fim de mais um dia que eu não vivi, eu finalmente criei coragem, respirei fundo e peguei o aparelho para conferir. As 2 novas mensagens não eram de Bernardo, para o meu alívio e decepção simultâneos. Uma era de Patrícia, minha vizinha do lado e amiga mais próxima desde que me mudei para este bairro de sobrados geminados. "Café amanhã à tarde? Não te vejo faz uns dias. A roseira está linda, venha ver." A outra era da farmácia automática, impessoal. "Dona Cristina, seu remédio de pressão de uso contínuo já chegou na unidade da Avenida Paraná. Nada de Bernardo, nada de Mariana, nada de ninguém que realmente importasse naquele momento de dor aguda." Com o coração na boca, abri o aplicativo do Facebook, algo que eu raramente fazia porque achava complicado e cheio de brigas políticas, mas que agora parecia minha única janela para a verdade. Talvez eu visse alguma postagem que explicasse tudo aquilo, algum sinal de hackeamento, de problema.
Talvez tivesse acontecido alguma emergência médica, algum problema que justificasse o estresse e aquele pedido absurdo de paz. Fui descendo a tela devagar, passando por propagandas de sapatos ortopédicos e fotos de gatos. Lá estava, uma foto postada 2 dias atrás que fez meu estômago revirar e o gosto de bile subir na garganta. Mariana tinha postado no sábado à noite. A legenda dizia: "Família é tudo. Grata por esses momentos simples e reais." A foto mostrava a sala deles iluminada por luzes amarelas, aconchegante. Bernardo, Mariana, Alice e os pais de Mariana, Janete e Roberto. Todos sorrindo, relaxados, com taças de vinho levantadas num brinde que parecia celebrar a vida. Alice estava de pijama de unicórnio, sorrindo com a janelinha no dente da frente que tinha caído semana passada, e eu nem sabia. Postado às 19h43 de sábado à noite. Eu não tinha sido convidada, eu nem sabia que eles iam se reunir para um jantar, nem sabia que os pais dela estavam na cidade. Fiquei encarando a foto até meus olhos arderem e as lágrimas embaçarem a tela, distorcendo os rostos sorridentes. Alice estava sentada no colo de Bernardo, com os bracinhos finos em volta do pescoço dele, do mesmo jeito carinhoso e confiante que costumava sentar no meu colo toda quarta-feira, quando eu a buscava na escola. Costumava no verbo passado, porque, de acordo com a lista de autorização da portaria da escola, que Mariana atualizou com todo cuidado e rigor burocrático, eu não estava mais autorizada a buscar minha própria neta. Descobri isso da pior maneira possível, da maneira mais humilhante, 3 semanas atrás, quando apareci no portão da escola com um pacote de balas de goma na bolsa para buscar Alice na quarta-feira, como sempre fazia há 2 anos. A coordenadora pedagógica, uma moça nova que mal me conhecia, me parou com uma prancheta na mão e um olhar de pena profissional. "Sinto muito, dona Cristina", disse ela, visivelmente sem graça e desviando o olhar para o chão. "Mas a senhora não está mais na lista de pessoas autorizadas para levar a Alice hoje. A mãe dela fez uma alteração no sistema ontem. Devia ter algum erro", eu pensei na hora, meu coração disparando, o rosto queimando de vergonha com os outros pais olhando. Mas não tinha erro nenhum. Mariana tinha me tirado da lista sem me dizer uma única palavra, sem um aviso prévio, sem um telefonema. Esperei no carro naquele dia, escondida atrás do vidro fumê, sentindo-me uma criminosa, até Mariana chegar com o carro dela. Vi Alice correr para a mãe com a mochila rosa balançando nas costas. Alice olhou em volta, confusa, procurando por algo, por alguém, por mim. Então Mariana pegou a mão dela firme, quase puxando, e caminhou rápido até o carro delas, sem olhar para os lados. Alice acenou para o meu carro pelo vidro quando elas passaram, talvez me reconhecendo, talvez só dando tchau. Eu acenei de volta, com a garganta apertada demais para conseguir chamar por ela, ou sair do carro para tirar satisfação no meio da rua. Isso foi há 3 semanas, o primeiro sinal que eu ignorei. Agora, essa mensagem pedindo paz. Agora, essa foto de uma reunião de família feliz da qual eu fui cirurgicamente excluída. Fiquei sentada na minha sala enquanto a luz da tarde ia sumindo e a casa ficava na penumbra, recusando-me a acender a luz. O celular pesava como um tijolo no meu colo. A casa estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir o motor da geladeira roncando na cozinha. Os bolos de cenoura continuavam no balcão, esfriando, sem ir para lugar nenhum, o cheiro doce agora parecendo enjoativo e decadente. Amanhã era o aniversário de Alice. Eu já tinha embrulhado o presente dela com todo amor e papel brilhante. Uma edição linda de capa dura de um livro clássico de contos de fadas, com ilustrações coloridas que eu sabia que ela ia amar explorar comigo. Alice amava ler, ou pelo menos amava ler comigo, sentada no sofá, apontando as figuras. Será que ela ia receber o presente agora? Será que Bernardo ia devolver a caixa sem nem abrir, como se fosse lixo tóxico? Levantei num impulso de raiva e desespero. Fui até a sala de jantar e peguei as chaves do carro na tigela de vidro perto da porta, fazendo um barulho alto. Eu ia lá. Eu ia exigir uma explicação. Depois, parei com a mão na maçaneta. Respirei fundo, o ar tremendo nos pulmões, e coloquei as chaves de volta no lugar com um tilintar triste. Não.
Seja o que for que estivesse acontecendo, aparecer lá no portão deles, sem ser convidada, invadir o espaço deles, não ia consertar nada. Só ia provar que eles estavam certos em pedir paz. Não mais. Lembrei do que Bernardo escreveu com tanta clareza. Por favor, respeite isso. Então, eu ia respeitar. Eu tinha que respeitar. Mesmo que isso estivesse me matando por dentro, rasgando meu peito. Eu não dormi naquela noite, revirando na cama vazia, o lençol virando uma corda ao meu redor. Toda vez que fechava os olhos, via aquela mensagem brilhando no escuro do meu quarto. Nós precisamos de paz, como se a minha presença na vida deles tivesse sido um caos destrutivo, uma tempestade constante, como se 40 anos de amor incondicional, de noites em claro, de sopa quando estavam doentes, de dinheiro emprestado, pudessem ser apagados por aquelas frases. De manhã, com os olhos inchados e a cabeça doendo, eu já tinha tomado uma decisão. Eu precisava entender, eu precisava de uma razão lógica. Às 7h30 da manhã, liguei para o celular de Bernardo. Tocou 4 vezes e caiu na caixa postal, a voz dele gravada soando estranha e distante. Oi, aqui é o Bernardo. Deixe seu recado depois do sinal. Desliguei sem falar nada, incapaz de deixar um recado patético. Tentei de novo às 8h, mesmo resultado. Às 9h, mandei uma mensagem, tentando parecer calma e racional. Preciso entender o que está acontecendo, filho. Podemos conversar, por favor? A mensagem apareceu como entregue na hora. 30 segundos depois, apareceram os 2 risquinhos azuis confirmando que foi lida. Mas não veio resposta nenhuma. Apenas o silêncio digital humilhante. Esperei 1 hora, andando pela casa como um animal enjaulado. Depois outra. Ao meio-dia, minhas mãos não paravam de tremer de ansiedade e cafeína. Tentei o número de Mariana. Tocou uma vez e foi direto para a caixa postal. Ela recusou a chamada propositalmente, viu o botão vermelho na minha mente. Mariana, é a Cristina. Não quero incomodar. Eu preciso entender o que eu fiz de errado para vocês. Por favor, me atende. Só 5 minutinhos. Nada. Às 14h, o silêncio na minha casa tinha se tornado uma entidade física, pesada e sufocante, e eu simplesmente não aguentava mais ouvir apenas os meus próprios pensamentos girando em círculos de culpa e confusão. Com os dedos trêmulos, disquei o número de Patrícia. Alô? A voz calorosa e familiar dela atendeu no segundo toque, soando como um bote salva-vidas no meio de um oceano tempestuoso. Patrícia, você tem tempo para aquele café? Perguntei, minha voz falhando um pouco, denunciando o choro preso. Claro, amiga. Vem agora mesmo. Acabei de passar um bule fresquinho e tem bolo de fubá quentinho. A cozinha de Patrícia sempre cheirava a uma mistura reconfortante de canela, cravo e limpeza, um aroma que parecia abraçar a gente assim que passava pela porta dos fundos. Ela era o tipo de mulher caprichosa, que espalhava potinhos de vidro com flores secas cheirosas por toda a casa e que passava até os panos de prato com ferro de passar, deixando tudo impecável e engomado. Aos 63 anos, ela era viúva há 5, desde que o marido faleceu de um infarto fulminante na sala de televisão, e desde então preenchia a vida com grupos de oração da igreja, jardinagem obsessiva das suas orquídeas e assumindo o papel de avó oficial de todas as crianças da nossa rua. Assim que entrei, ela deu uma olhada rápida na minha cara inchada de choro e, sem dizer uma palavra desnecessária, me puxou para um abraço apertado e demorado, cheirando a lavanda. Ah, querida, o que aconteceu com você? Ela sussurrou, alisando minhas costas. Sentamos na mesa redonda da copa e, com as mãos ainda tremendo, mostrei a mensagem no meu celular para ela. Patrícia ajustou os óculos de leitura que estavam pendurados numa correntinha no pescoço e leu o texto 3 vezes, com a testa franzida, o silêncio se estendendo dolorosamente. Quando finalmente olhou para cima, a expressão dela estava bem neutra, difícil de decifrar, quase profissional. Você já falou com ele? Ela perguntou suavemente, devolvendo o celular. Ele não atende, respondi, sentindo as lágrimas voltarem com força total. Nem Mariana. Ninguém me responde, fui bloqueada da vida deles. Apertei a xícara de café quente que ela tinha colocado na minha frente, tentando usar o calor da porcelana para fazer minhas mãos pararem de tremer e aquecer meu corpo gelado. Patrícia, eu não entendo, disse, a voz embargada.
O que foi que eu fiz de tão grave? Eu só amei eles. Ela suspirou, sentou na cadeira da frente e cruzou as mãos sobre a toalha de mesa bordada, escolhendo as palavras com um cuidado cirúrgico. Cristina, aconteceu alguma coisa específica na última vez que você foi na casa deles? Pensei por um instante, vasculhando a memória, repassando os eventos da semana anterior como um filme. Não, quero dizer, acho que não aconteceu nada demais. Levei umas sacolas de compras na terça passada, fui lá deixar. A geladeira deles estava quase vazia, só tinha água, umas cervejas e uns potes velhos de plástico. Dava para ver que eles estavam vivendo de lanche e comida congelada, industrializada. Eu só quis ajudar, garantir que eles tivessem comida de verdade, fruta, verdura. Eles pediram essa ajuda? Patrícia perguntou, me olhando fixamente nos olhos. Bom, não exatamente, não com palavras, mas... Gaguejei, pega de surpresa. O que mais você fez, Cristina? Me conta tudo. Tentei lembrar de cada detalhe daquela visita rápida. Arrumei um pouco as coisas, como sempre faço quando vou lá. A cozinha estava uma zona de guerra. Louça suja acumulada na pia até a torneira, gordura no fogão. E notei o caderno de dever de casa de matemática da Alice, aberto na mesa da sala. Tinha várias continhas de subtração erradas, marcas vermelhas de correção da professora, então sugeri para a Mariana, com todo o carinho, que talvez a Alice precisasse de uma aula de reforço ou que a gente precisasse sentar mais com ela para estudar, que aquilo era a base para o futuro. A expressão de Patrícia mudou sutilmente, uma sombra passando pelos olhos dela. O quê? Perguntei na defensiva. O que tem de errado em querer que minha neta vá bem na escola e aprenda direito? Não tem nada de errado em querer o bem dela, Patrícia disse com uma doçura firme. Mas, Cristina, deixa eu te perguntar uma coisa difícil. Você perguntou para a Mariana se ela queria que você limpasse a cozinha dela naquele dia? Era só louça suja, Patrícia. Eu estava fazendo um favor, tirando o trabalho dela. Você perguntou? Ela insistiu, a voz calma, mas implacável como um juiz. Abri a boca para responder, indignada, e depois fechei devagar, o ar saindo dos pulmões. A verdade nua e crua era que eu não tinha perguntado. Só fui lá, arregacei as mangas e fiz, como sempre fazia, assumindo o controle da situação porque alguém tinha que fazer. Mariana estava exausta, eu disse, tentando desesperadamente me justificar para mim mesma. Ela tinha dobrado o turno na farmácia, estava com olheiras fundas, parecia um zumbi. Bernardo estava resolvendo um problema sério de inventário no trabalho dele, estressado. Eu só estava tentando aliviar o peso das costas deles, ser uma boa mãe e avó que cuida da retaguarda. Eu sei que estava, amiga. Patrícia esticou o braço sobre a mesa e apertou minha mão gelada. É da sua natureza, é o que você faz desde que te conheço. Você é uma pessoa doadora, que ajuda os outros antes de si mesma. Mas às vezes, Cristina, as pessoas precisam resolver as coisas sozinhas, no tempo delas, do jeito delas, mesmo que seja o jeito errado. Mesmo se eu vejo um jeito melhor e mais rápido de fazer? Perguntei, sentindo um nó na garganta, uma vontade de chorar infantil. O sorriso de Patrícia foi triste e compreensivo. Especialmente nesses casos, minha querida. Especialmente quando você acha que sabe mais. É aí que a ajuda vira crítica. Aquela conversa ficou rodando na minha cabeça como um disco riscado enquanto eu dirigia as poucas quadras de volta para casa, mas ainda não explicava a brutalidade da mensagem. Ajudar demais não era um crime. Não podia ser. Não era motivo para cortar a própria mãe da vida desse jeito radical, sem direito de defesa. A menos que... Entrei na garagem, desliguei o carro e fiquei lá sentada no escuro por um momento, ouvindo o estalo do motor esfriando e o som da minha própria respiração. Depois saí, entrei em casa decidida e fui direto para o guarda-roupa embutido do meu quarto, cheirando a naftalina e madeira velha. Na prateleira de cima, bem lá no fundo, atrás dos meus edredons pesados de inverno, que eu quase nunca usava no clima louco dessa cidade, tinha uma caixa de papelão antiga, meio amassada nos cantos e coberta de poeira fina. Eu não abria aquilo há anos, talvez desde que me aposentei. Dentro estavam meus diários, cadernos de capa dura, onde eu anotava tudo religiosamente, 15 anos de registros meticulosos da minha vida e, consequentemente,
da vida deles, começando exatamente de quando Bernardo saiu de casa pela primeira vez. Levei a caixa pesada para a mesa de jantar, acendi a luz forte do lustre e comecei a ler, soprando a poeira da capa, procurando pistas como uma detetive investigando o próprio crime. As anotações eram comuns e inocentes no início, cheias de orgulho materno. Bernardo veio jantar hoje. Parece feliz no apartamento novo, apesar de ser pequeno e mal iluminado. Ajudei Bernardo a mudar os móveis de lugar este fim de semana para aproveitar melhor o espaço minúsculo. As costas dele estavam doendo de carregar peso, então eu carreguei a maioria das caixas de livros sozinha. Sou forte. Depois, folheando mais para frente, as coisas mudavam de tom sutilmente, imperceptivelmente para a Cristina da época. Bernardo comentou que pode procurar apartamento em outro bairro mais perto do centro. Ajudei ele a pesquisar na internet a tarde toda. Imprimi mapas e mandei 12 links de anúncios que pareciam perfeitos e dentro do orçamento que eu calculei para ele. Ele pareceu irritado e curto quando liguei para saber se ele tinha visto as minhas sugestões maravilhosas. Não sei porquê, talvez estivesse cansado do trabalho. Mais tarde, perto da data em que ficaram noivos, a letra ficava mais apertada. Bernardo e Mariana estão falando sério em casar. Estou animada, claro, mas muito preocupada porque eles só namoram faz 8 meses. Será que é tempo suficiente para conhecer alguém de verdade, os defeitos e manias, a família? Falei isso para Bernardo com todo cuidado e amor. Ele disse que eu me preocupo demais e que ele sabe o que está fazendo, que eu preciso confiar. E 2 meses antes do casamento, uma anotação que me fez parar e reler 3 vezes. Ajudei Mariana a escolher os vestidos das madrinhas hoje na loja de aluguel do centro. Ela parecia querer um tom de roxo forte, meio berrante para um casamento de manhã. Mas eu sugeri com jeitinho e diplomacia, usando minha experiência, que um tom creme ou marfim ficaria muito melhor nas fotos e combinaria mais com a decoração clássica do salão de festas que eu ajudei a escolher. Ela concordou no final, disse que tudo bem, mas ficou quieta e monossilábica pelo resto da tarde. Espero não ter sido chata. Só queria que tudo ficasse perfeito para eles. Fui lendo página após página, ano após ano, sentindo um frio na barriga que subia pela espinha. O padrão estava lá, claro como a luz do dia, repetitivo, exaustivo, se eu estivesse disposta a enxergar a verdade feia. Arrumei o currículo de Bernardo sem ele pedir. Reescrevi várias partes porque tinha erros de concordância e formatação que poderiam custar a vaga. Reorganizei os armários da cozinha de Mariana inteiros enquanto ela estava no trabalho. Coloquei etiquetas em tudo. Joguei potes velhos fora. Ficou muito mais prático e lógico agora. Ela vai me agradecer. Comprei uma bicicleta nova, cara e brilhante para Alice no Natal, porque a que Bernardo e Mariana tinham comprado para ela parecia pequena demais e simples, de marca inferior. Paguei a conta de luz deles escondida quando vi um aviso de corte vermelho em cima da mesa da sala, para eles não passarem vergonha. E então, de apenas 15 meses atrás, encontrei uma anotação que eu tinha esquecido completamente, apagado da memória seletiva. Bernardo ligou hoje à noite com a voz tensa e séria e disse que eles precisam estabelecer alguns limites claros sobre as minhas visitas sem aviso prévio. Falei que entendia perfeitamente e que teria mais cuidado, mas, sinceramente, não sei o que ele quis dizer com isso. Só estou sendo uma boa mãe, presente e atenciosa, que cuida dos seus. Fechei o diário devagar, sentindo o peso do papel e da história. Minhas mãos estavam tremendo de novo, mas desta vez por um motivo diferente, uma compreensão terrível e avassaladora. Aquela mensagem de hoje não foi do nada, não foi um raio em céu azul. Bernardo estava tentando me dizer, me avisar, faz 15 anos, em cada página daquele diário, e eu simplesmente não estava ouvindo, surda pela minha própria certeza de que eu, e somente eu, sabia o que era melhor para todos nós. 3 dias se arrastaram depois daquela mensagem, como se o tempo tivesse decidido parar apenas para prolongar a minha agonia, e eu ainda não tinha tido nenhuma notícia, nem um sinal de fumaça de Bernardo. O silêncio no meu celular era ensurdecedor, quebrado apenas por notificações irrelevantes que faziam meu coração disparar inutilmente. O
O aniversário de Alice chegou e passou numa terça-feira cinzenta, uma data que costumava ser cheia de balões coloridos, risadas altas e farinha espalhada pela minha cozinha, mas que agora era apenas mais um dia vazio no calendário, marcado com uma caneta vermelha que parecia sangue. Deixei o presente dela, aquele livro lindo embrulhado com papel brilhante de unicórnios e um laço de fita de cetim rosa, pendurado no suporte do interfone do portão da casa deles, às 6 horas da manhã, na neblina fria de Curitiba, antes que qualquer pessoa estivesse acordada para me ver, ou pior, para me mandar embora com frieza. Fiquei espiando da esquina por alguns minutos, encolhida no meu casaco de lã, me sentindo uma criminosa rondando a cena do crime, até ter certeza de que ninguém sairia para me confrontar. O pacote tinha sumido ao meio-dia, quando passei de carro devagar pela rua, com o coração na boca, fingindo que estava apenas cortando o caminho. Nenhuma mensagem de agradecimento chegou, nenhum sinal de vida, nenhuma foto dela abrindo o pacote e sorrindo. Eu precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo nos bastidores, mas Bernardo não ia me dar, ele tinha levantado um muro de silêncio intransponível. Então, fiz algo que nunca tinha feito antes, engoli meu orgulho ferido e liguei para a mãe de Mariana. Janete Moraes era o tipo de mulher que sempre me deixava insegura sem nem tentar, com sua postura ereta e olhar avaliativo. Cabelo grisalho curto e moderno, sempre escovado de salão, roupas elegantes de linho em tons pastéis, uma executiva aposentada que trabalhou anos como diretora de recursos humanos em grandes empresas. Ela sempre foi educada comigo, polida, mas distante, como se vivêssemos em planetas diferentes e falássemos línguas distintas. Nunca trocamos mais do que conversinha de elevador sobre o clima ou o trânsito em festas de família, mantendo uma cordialidade segura. O telefone tocou 3 vezes, cada toque aumentando minha ansiedade e o suor nas minhas mãos, antes de ela atender com aquela voz calma e profissional que parecia estar conduzindo uma reunião. Alô? Janete, é Cristina Paiva, a mãe do Bernardo. Desculpa incomodar a essa hora e ligar assim do nada, mas eu queria muito conversar com você. Se fosse possível, preciso de um conselho. Houve uma pausa longa do outro lado, um silêncio avaliativo que pesou toneladas. Sobre Bernardo e Mariana, completei, minha voz falhando, denunciando meu desespero. Aconteceu algo grave e eu estou perdida. Cristina, a voz dela foi gentil, mas firme como uma rocha, sem deixar brechas. Acho que você devia falar diretamente com Bernardo sobre isso. É um assunto deles. Ele não quer falar comigo, Janete. Eu supliquei. Ele não atende nem minhas ligações. Me bloqueou de tudo. Não responde mensagens. Estou no escuro. Outra pausa, mais longa e pesada desta vez. Ouvi ela suspirar baixinho do outro lado da linha. Um som de resignação de quem sabe que não vai conseguir fugir do problema. Tudo bem. Pode me encontrar para um café rápido? Digamos naquela padaria tradicional do centro. A que tem o toldo verde na esquina. Daqui 1 hora. Janete já estava lá quando cheguei esbaforida e nervosa, sentada em uma mesa de canto mais reservada, longe do balcão barulhento e do cheiro de pão na chapa, com 2 xícaras fumegantes na frente dela. Ela tinha pedido para nós 2, café com leite, a nossa média tradicional, mostrando uma gentileza que me desmontou. Ela levantou para me cumprimentar e fiquei impressionada com o quanto ela parecia preparada para aquela conversa, como se estivesse indo para uma mediação de conflito. O rosto dela era bondoso, as rugas finas ao redor dos olhos mostravam preocupação real, mas ela parecia estar armada, protegendo a cria dela com um escudo invisível. Sentamos nas cadeiras de madeira e eu fui direto ao ponto, sem conseguir segurar o choro que estava preso na garganta há dias. O que foi que eu fiz, Janete? Por favor, eu preciso entender. Estou ficando louca com esse silêncio. Minha pressão não para de subir. Janete segurou a xícara com as 2 mãos bem cuidadas, unhas feitas num tom nude impecável, me analisando com atenção por cima da borda de porcelana. Cristina, o Bernardo te contou exatamente por que mandou aquela mensagem tão dura? Ele não me disse nada além daquilo, daquelas frases curtas. Está me ignorando completamente, como se eu tivesse morrido para eles. Então talvez eu não devesse me meter. Não é o meu lugar. Ela começou a recuar, cautelosa. Por favor. Minha voz saiu desesperada, atraindo o olhar curioso de uma senhora na mesa ao lado.
Estou perdendo meu filho. Estou perdendo minha neta, a minha Alice. Eu preciso saber o porquê, pelo amor de Deus, me dê uma luz. Janete ficou quieta por um tempo, olhando para o movimento da rua pela janela, ponderando o quanto podia dizer. Depois, colocou a xícara na mesa com um clique suave e olhou fundo nos meus olhos, com uma honestidade brutal. Mariana se sente sufocada por você, Cristina. As palavras bateram no meu rosto como um tapa físico, me fazendo recuar na cadeira. O quê? Sufocada? Ela sente que você não respeita ela como mãe de Alice. Continuou Janete, sem desviar o olhar, decidida a falar a verdade, como se você estivesse o tempo todo vigiando, avaliando, pronta para corrigir qualquer movimento dela. Eu estou ajudando, eu disse, quase gritando, sentindo a injustiça queimar meu rosto. É o que avós fazem. A gente ajuda, a gente cuida, a gente participa. Eles pedem essa ajuda, Cristina? Ou você simplesmente vai lá e faz porque acha que sabe mais e faz melhor? Lá estava aquela pergunta maldita de novo, a mesma que Patrícia tinha feito na minha cozinha, ecoando como um refrão acusatório. Não entendo o problema, eu disse, me sentindo atacada por todos os lados, cercada. Se eu vejo algo que precisa ser feito, eu faço. Isso é tão terrível assim? Querer o bem deles é crime agora? A expressão de Janete ficou um pouco mais suave, mas não menos séria. Não, não é terrível querer ajudar. A intenção é boa. Mas, Cristina, Mariana me contou chorando ao telefone que você reorganizou a cozinha dela 3 vezes só no mês passado, mudando tudo de lugar. Não estava prático, eu retruquei automaticamente. Os potes estavam todos misturados, o café longe do açúcar. Era a cozinha dela, Janete disse, enfatizando cada palavra com calma. A voz de Janete era doce, mas dura como o aço. Você mexeu nos temperos dela sem perguntar, mudou a ordem das coisas. Você jogou fora potes de plástico que ela usava para guardar sobras do almoço porque achou feios. Você tomou decisões sobre a casa dela sem falar com ela, como se a casa fosse sua filial. Eu achei que estava sendo útil, tirando uma tarefa doméstica das costas dela. Eu sei que achou. Eu acredito na sua boa intenção. Mas, Cristina, ser útil de verdade seria perguntar: Mariana, você quer ajuda para organizar os armários hoje? Útil seria respeitar quando alguém diz não. Obrigada, eu faço depois. O que você tem feito não é ajudar. É tentar controlar o ambiente onde eles vivem. Senti um nó gigante na garganta, difícil de engolir, como se tivesse engolido uma pedra. Isso não é justo, sussurrei, sentindo as lágrimas quentes. Janete se inclinou para a frente, baixando o tom de voz para que só eu ouvisse naquela padaria cheia. Quando foi a última vez que você perguntou para Mariana sobre o dia dela? O dia dela de verdade, não sobre a Alice ou sobre o Bernardo? Quando foi que você perguntou sobre os sonhos dela? Sobre o que ela pensa da vida? Sobre o que ela pensa da criação da Alice? Ou você passa a maior parte do tempo dando conselhos que ela não pediu, dando pitaco na rotina e apontando jeitos melhores e mais eficientes de fazer as coisas? Abri a boca para responder, para me defender, mas não saiu nada. O ar sumiu dos meus pulmões, porque ela estava certa. Quando foi a última vez que eu tinha perguntado algo pessoal para Mariana? A mulher, não a mãe da minha neta. Quando tive uma conversa com ela que não fosse sobre Alice, sobre o que Alice comeu, vestiu ou aprendeu na escola. Quando falamos sobre algo que não fosse a casa ou algo que eu achava que precisava de conserto urgente? Ela tentou falar com você, Cristina, continuou Janete, implacável na sua análise. Várias vezes, de jeitos sutis, dando dicas. Mas você parece não ouvir, você atropela com a sua vontade de fazer. Então, eles tiveram que apelar para isso. Uma mensagem de celular, um corte brusco e doloroso. 6 frases curtas para acabar com 35 anos sendo mãe de Bernardo? Eu disse com amargura, sentindo o gosto de fel na boca. Você ainda é a mãe dele, Cristina. Ninguém tira isso de você. É biológico e histórico. Eles só estão pedindo um espaço para respirar, para serem uma família sem supervisão constante. Me cortando fora completamente? Isso é espaço? A cara de Janete ficou triste, e ela tocou minha mão de leve por cima da mesa. Eu acho que quando Bernardo mandou aquela mensagem, eles estavam desesperados, no limite emocional. Essa não foi a primeira escolha deles. Acredite em mim. Foi a última opção.
a medida de segurança para salvar o casamento deles, que estava por um fio por causa disso. Fiquei sentada no meu carro estacionado na rua movimentada do centro por 20 minutos, depois que Janete pagou a conta e foi embora, com as palavras dela martelando na minha cabeça como um prego sendo enterrado na madeira. Última opção. Como se eu tivesse tido várias chances, vários avisos, e jogado todas fora por pura teimosia e cegueira. Será que eu fiz isso? Será que eu era essa pessoa horrível que sufoca quem ama? Peguei meu celular e fui voltando o histórico de conversas com Bernardo no aplicativo de mensagens, lendo com outros olhos os olhos de um estranho. 3 meses de conversa unilateral. Um monólogo. Não esquece que Alice tem dentista na terça. Eu posso levar se vocês não puderem. Vi uma promoção ótima de frango no mercado. Comprei 3 quilos para vocês e congelei. Quer que eu pegue mais? Achei um seguro de carro mais barato e completo para vocês. Já cotei com meu corretor. Posso mandar o contato para você fechar? Alice precisava treinar mais a tabuada. Ela estava errando o 7 ontem. Posso ajudar ela se vocês quiserem ou não tiverem tempo de estudar com ela. Mensagem atrás de mensagem. Um fluxo contínuo de intervenção. Todas querendo ajudar. Todas com boa intenção. E todas sem ninguém ter pedido, sem ninguém ter respondido com mais do que um sinal de positivo ou um obrigado seco. Fui descendo a tela. O dedo doendo de tanto rolar, procurando algo, qualquer coisa onde Bernardo tivesse me pedido um conselho ou ajuda espontaneamente. Não conseguia achar nada, absolutamente nada. A ficha caiu como um balde de água gelada na minha cabeça. Eu estava oferecendo soluções para problemas que não eram meus, prestando serviços que ninguém queria, tomando decisões que deviam ser deles, e eu estava fazendo isso há décadas, achando que era a definição de amor materno. Lembrei de Bernardo aos 25 anos, ligando animado para dizer que tinha alugado um apartamento sozinho no Água Verde. Que maravilha, filho, eu disse na época. Manda o endereço agora. Eu vou lá ver com você antes de você fechar contrato. Mãe, eu já assinei o contrato, ele respondeu. Sem me consultar? Sem a minha aprovação e vistoria? Bernardo, e se for perigoso? E se o dono for enrolado? Deixa eu pelo menos perguntar na vizinhança, ver se tem barulho à noite. Mãe, já está feito. Eu sou adulto. Eu sei escolher onde vou morar. Claro que sabe, filho. Eu só me preocupo com sua segurança e conforto. E então eu apareci no dia da mudança, sem avisar, com baldes, produtos de limpeza pesada e opiniões fortes sobre onde ele devia colocar o sofá para não pegar sol na televisão. A lembrança me deu um aperto no peito tão forte que precisei abrir a janela do carro para respirar o ar poluído da rua. Voltei ainda mais no tempo, para quando ele conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada depois da faculdade. Mãe, consegui a vaga. Começo segunda-feira. Que fantástico! Você negociou o salário? E o vale-refeição é bom? Tem plano de saúde que cobre tudo, inclusive internação? Eu vi tudo isso, mãe. Está tudo certo. Mas você perguntou das férias? Deixa eu ler seu contrato antes de você assinar, ver as letras miúdas. Advogados são traiçoeiros. Eu já assinei, mãe. Bernardo, você devia ter esperado eu ver. E se tiver alguma cláusula abusiva? Mãe, chega! Aquela conversa terminou mal, com ele desligando o telefone na minha cara pela primeira vez. Ele ficou irritado comigo por dias. Eu fiquei magoada, chorando pelos cantos, porque ele não deu valor para a minha preocupação de mãe zelosa que só queria protegê-lo do mundo. Agora, sentada no carro na frente da padaria, vendo as pessoas passarem apressadas, sem saber que meu mundo tinha acabado, eu finalmente entendi a verdade dolorosa. Ele não queria a minha preocupação constante. Ele queria a minha confiança. E eu nunca, nem por um segundo, tinha dado isso para ele. Naquela noite, a casa parecia maior e mais fria do que o normal, e o silêncio era interrompido apenas pelo tic-tac ritmado do relógio de parede na cozinha e pelo som ocasional de um carro passando na rua molhada lá fora. Eu não conseguia dormir. O lençol parecia lixa na minha pele, a mente fervilhando com as palavras de Janete. Então fiz algo que devia ter feito anos atrás, algo doloroso, mas cirurgicamente necessário. Levantei da cama, vesti meu roupão, sentei na mesa da sala de jantar com um caderno pautado escolar e uma caneta azul, e decidi fazer uma lista. Mas não era uma lista de compras de mercado ou de tarefas domésticas para a semana, como eu adorava fazer obsessivamente.
Era um inventário da minha intromissão. Uma lista de todas as vezes que ajudei Bernardo e Mariana nos últimos 6 meses, sem que eles pedissem, sem que solicitassem, apenas pela minha própria vontade impositiva. Comecei a escrever e, para o meu horror crescente, a lista encheu 3 páginas inteiras do caderno. Comecei pelo dinheiro, a parte mais fácil de quantificar. Paguei a conta de luz deles do mês passado quando vi o aviso de corte vermelho em cima da mesa da sala, enquanto eles não estavam olhando. R$ 187. Comprei um tablet novo de marca para Alice usar nos joguinhos educativos da escola, porque achei o dela lento e ultrapassado. R$ 400 parcelados. Comprei um aspirador de pó novo, aquele modelo vertical moderno e potente, porque o deles parecia fraco e barulhento demais para limpar o tapete direito. R$ 300. Emprestei R$ 1.200 para o conserto da caixa de câmbio do carro do Bernardo. E nunca, em momento nenhum, cobrei de volta ou toquei no assunto, achando que estava sendo a mãe mais generosa do mundo. Depois, passei para as coisas da casa, onde a lista cresceu assustadoramente. Reorganizei a cozinha deles 3 vezes, mudando os potes de lugar, etiquetando tudo com minha letra redonda. Mudei os móveis da sala de lugar num sábado à tarde para melhorar a circulação, segundo a minha opinião de quem entende de casa. Comprei toalhas de banho novas, daquelas felpudas e caras de algodão egípcio, porque as deles estavam velhas e ásperas. Troquei o detergente de louça deles por um de marca melhor e joguei o antigo, que era barato, no lixo. Limpei a garagem deles inteira num domingo de manhã sem avisar, tirando o descanso deles com o barulho de vassoura e água. Depois, a criação da minha neta. Falei na frente de Alice, durante o almoço de domingo, que ela precisava comer mais verdura se quisesse crescer forte e bonita, desautorizando o prato que a mãe tinha servido. Falei repetidas vezes que Alice estava indo dormir muito tarde e que isso afetava o hormônio do crescimento. Recomendei outras escolas particulares do bairro, dizendo que a atual era fraca no ensino de matemática. Chamei a atenção de Alice na mesa de almoço sobre os cotovelos na mesa, na frente dos pais, corrigindo a etiqueta. Comprei roupas de festa para Alice, vestidos de tafetá, que eu achava mais bonitas e adequadas do que as camisetas de personagem de desenho animado que a Mariana comprava. E, por fim, as decisões de vida e carreira. Sugeri sutilmente, várias vezes em jantares, que Mariana devia sair do emprego de balconista na farmácia para ficar mais em casa cuidando da família, já que o salário não era tão alto. Mandei vagas de emprego para Bernardo por correio eletrônico, que eu achava melhores e com mais futuro que o cargo atual dele na logística. Falei para venderem o carro velho e financiarem um mais novo e seguro, com airbag duplo. Dava pitaco e conselho não solicitado sobre o dinheiro deles pelo menos uma vez por semana, criticando gastos supérfluos com entrega de comida ou cinema. A lista não parava, a tinta azul preenchendo as linhas como uma acusação formal num tribunal. Eram 3 páginas de intromissão pura, disfarçada de amor maternal e zelo. Larguei a caneta na mesa e encarei o que tinha escrito, sentindo o rosto queimar de vergonha no escuro da sala. Cada item era algo que eu achava genuinamente que estava ajudando, algo que eu acreditava do fundo do coração que eles precisavam para viver melhor. Mas eu nunca parei, nem por um segundo, para perguntar: eles querem isso? Eles pediram isso? Me forcei a voltar ainda mais no tempo, mergulhando na memória como quem mergulha em água gelada, não 6 meses, mas 6 anos atrás, para quando Mariana e Bernardo ficaram noivos. Eles namoravam fazia apenas 8 meses, uma paixão avassaladora. Estavam jovens, animados, com pouco dinheiro no bolso, planejando um casamento simples, apenas no civil, seguido de um almoço num restaurante por quilo melhorzinho para a família. Eu tinha ficado feliz por eles, de verdade. Chorei de emoção quando soube. Mas eu também tive minhas dúvidas e medos práticos. Vocês não acham que deviam esperar um pouco mais? Perguntei para Bernardo na época, enquanto lavava a louça. Casamento é uma decisão grande, definitiva. Você mal conhece a família dela direito, são de outra cidade. Eu amo ela, mãe. Ele respondeu com os olhos brilhando de certeza. Eu sei que ama, filho, mas amor nem sempre paga conta de luz. E o dinheiro? Vocês já falaram sobre finanças, sobre ter filhos, sobre onde vão morar? Já falamos de tudo, mãe. Fica tranquila. Mas falaram mesmo. A fundo?
Você já viu ela numa crise de estresse? Já moraram juntos para saber as manias de limpeza? Talvez devessem ter um noivado longo, de uns 2 anos, juntar uma grana, dar tempo para vocês se estruturarem. Mãe! A voz dele ficou ríspida, cortando minha fala no meio. Não estou pedindo sua permissão ou sua bênção financeira. Estou te avisando como homem adulto que vamos casar. Claro, querido, só estou dizendo que um pouco de cautela e planejamento pode evitar sofrimento futuro. Eu agradeço a preocupação, mas a decisão é minha e dela. Eu recuei naquele momento, ou pelo menos achei que tinha recuado. Em vez disso, entrei direto no modo planejamento executivo. Se eles iam casar, pelo menos eu podia garantir que fosse feito do jeito certo, do meu jeito decente. Insisti em um casamento maior, com festa num salão. Só a família no cartório parece tão frio, tão sem graça, coisa de quem está escondendo algo. Insisti em pagar por um fotógrafo profissional caro. Você vai se arrepender de não ter fotos de verdade para mostrar para os netos. Foto de celular não serve. Comprei o vestido de noiva da Mariana, um modelo de renda importada caríssimo, quando o que ela tinha escolhido e alugado numa lojinha de bairro parecia simples demais, quase um vestido de verão para um dia tão importante. Mariana aceitou o vestido com um sorriso amarelo que não chegava nos olhos, visivelmente constrangida e diminuída. Dona Cristina, você não precisava fazer isso. É muito caro. Eu não posso aceitar. Claro que precisava, menina. Toda noiva merece um vestido lindo de princesa, não esse pano aí. Eu já tinha achado um que eu gostava e cabia no bolso. Mas este aqui é perfeito, é de revista. Confia em mim, confia em mim. Essa frase ecoou na minha mente agora, na sala escura, como se o meu julgamento fosse infinitamente melhor que o dela, como se ela não fosse confiável, nem para escolher o próprio vestido de noiva. Eu dizia para mim mesma que estava sendo generosa, carinhosa, compensando o fato de que a família da Mariana era mais simples e não tinha uma situação financeira tão boa quanto a minha. Mas, na verdade, analisando agora friamente, eu estava estabelecendo um padrão tóxico, ensinando para Mariana desde o primeiro dia que as escolhas dela não eram boas o suficiente, que eu sabia mais sobre o que era bom para ela do que ela mesma, que eu é que mandava no final das contas porque eu tinha o dinheiro. Perceber isso foi como assistir a um filme de terror da minha própria vida, mas vendo do ponto de vista da vítima. Cada cena que eu lembrava como um ato de bondade, de repente parecia uma invasão bárbara. A vez que eu joguei fora os panos de prato velhos e encardidos da Mariana e troquei por novos e brancos. Aqueles panos velhos eram bordados à mão pela avó dela que já faleceu, eram relíquias sentimentais. A vez que comprei aquela bicicleta rosa linda para Alice no Natal, o Bernardo e a Mariana já tinham comprado a primeira bicicleta dela com sacrifício, parcelada em 10 vezes. A minha, mais cara e cheia de acessórios, fez a deles parecer lixo. A vez que sugeri que a Mariana saísse do emprego, ela tinha trabalhado anos para conseguir aquela vaga de balconista e estava estudando para crescer na rede. Ela tinha orgulho daquilo, mas eu dei a entender que era um bico, que não era importante, que ficar em casa com a Alice tinha mais valor moral, que a carreira dela era menos importante que o papel de mãe. Não admira que ela se sentisse desrespeitada e diminuída. Não admira que o Bernardo finalmente tenha perdido a paciência e explodido. Coloquei a cabeça entre as mãos, sentindo as lágrimas quentes molharem meus dedos, e me deixei sentir todo o peso esmagador do que eu tinha feito. Uma semana se arrastou depois daquela mensagem terrível, 7 dias de silêncio absoluto e torturante, onde cada toque do telefone me fazia pular. Acordei às 5h47 de uma terça-feira cinzenta com o interfone tocando, aquele som estridente e seco que ecoa pela casa toda e faz o coração disparar. Sentei na cama com a boca seca. Quem viria a essa hora da madrugada? O interfone tocou de novo, insistente. 3 toques curtos. Vesti meu roupão de plush e fui atravessando a casa no escuro, tateando as paredes até chegar ao monitor na cozinha. Pela câmera granulada em preto e branco, consegui ver uma pessoa parada no portão, com os ombros encolhidos contra o frio úmido do início da manhã curitibana. Bernardo. Minha mão travou no botão de abrir. Ele ignorou minhas ligações desesperadas por 7 dias inteiros. Não respondeu a nenhuma das minhas mensagens. Deixou o aniversário da própria filha passar sem me dar um sinal de vida. E agora ele estava ali, ao amanhecer,
parecendo um fantasma. Apertei o botão para destrancar o portão eletrônico e fui esperar na porta da sala. Ele caminhou pela entrada de pedras devagar. Ele estava péssimo, visivelmente abatido. O cabelo estava bagunçado, a barba por fazer há dias e olheiras profundas e arroxeadas. Estava usando uma camisa social amassada e calça jeans, a mesma roupa que eu vi na postagem da Mariana no Facebook ontem à noite. Ele tinha passado a noite em claro? Mãe, a voz dele falhou um pouco, rouca. Posso entrar? Dei passagem sem dizer nada, sentindo um medo gelado na barriga. Ele passou por mim e foi para a sala, trazendo o cheiro da rua e de café amanhecido. Fechei a porta. Ele ficou parado no meio da sala, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Você quer um café? Perguntei, minha voz soando estranha. Sim, obrigado. Aceito. Fui para a cozinha, grata por ter algo prático para fazer. A cafeteira elétrica começou a borbulhar. Servi 2 xícaras grandes e levei para a sala. Ele aceitou a caneca de cerâmica sem me olhar nos olhos. Obrigado. Sentei na poltrona na frente dele esperando. Finalmente ele falou sem levantar a cabeça. Mãe, sobre a mensagem. Eu li, eu disse baixinho. Estou respeitando o que você pediu. Ele piscou e olhou para mim, surpreso com a minha calma. Está? Sim. Não liguei mais. Não passei na frente da casa. Não apareci no portão. Fiz o que você pediu. Ele passou a mão no cabelo. Eu não esperava que você fosse reagir assim. O que você esperava? Que eu fosse lá fazer um escândalo? Ele desviou o olhar, envergonhado. Talvez eu não faça isso, eu disse. A última semana me ensinou. Você é um homem feito, Bernardo. Se precisa de espaço, é um direito seu. As palavras doíam, mas eram verdadeiras. Bernardo me encarou. Quem é você e o que você fez com a minha mãe? Quase sorri, triste. Sua mãe está tentando aprender. Meio atrasada, mas está. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mãe, eu preciso explicar sobre a mensagem. Você não me deve explicações. Devo sim, ele insistiu. Ele respirou fundo. Mãe, nós estamos com problemas financeiros, graves. Estamos com 60 mil reais em dívidas acumuladas. O número bateu em mim como um soco. 60 mil? Bernardo, meu Deus, como? Cartões de crédito estourados no rotativo, o cheque especial, o plano de saúde aumentou, o conserto do carro, e a Mariana ganha pouco na farmácia. Eu achei que dava conta, mas os juros viraram uma bola de neve. A voz dele foi sumindo. Ele parecia derrotado. Meu primeiro instinto foi levantar, pegar meu talão de cheques e pagar tudo. Mas me forcei a ficar quieta. Por que você não me contou antes? Perguntei. Porque você teria consertado, ele disse na lata. Você sempre conserta tudo, mãe. Você paga, você resolve. E a Mariana disse... Ela disse que ou nós resolvemos isso sozinhos, como adultos, ou ela pega a Alice e vai embora. O quarto girou. Mariana ameaçou te deixar por minha causa? Não por sua causa, mãe. Por nossa causa. Porque nunca precisamos ser adultos de verdade. Porque toda vez que aperta, você aparece e salva. E a Mariana sente que somos 2 crianças brincando de casinha com a minha mãe servindo de banco. Senti como se tivesse levado um tapa. Eu estava tentando ajudar. Sussurrei. Eu sei. A voz dele era gentil. Mas, mãe, a gente precisa ralar. Precisa descobrir as coisas, fazer contas, sofrer um pouco. Então, a mensagem foi o meu último recurso. Ele esfregou o rosto. Já tentei te dizer tantas vezes, mas você nunca escuta. Você diz eu entendo e continua igual. Este foi o único jeito de fazer você parar. A verdade daquilo caiu sobre mim. Me conta, eu disse. Quando você tentou me dizer? Bernardo tirou o celular do bolso. Mariana e eu fizemos uma lista uns meses atrás, depois de uma briga feia. Uma lista das minhas falhas? Uma lista de quando a ajuda atrapalhou. Ele corrigiu. Ele leu. Mês passado você jogou fora a panela de ferro da Mariana, aquela preta. Aquela velha enferrujada estava podre. Era da avó dela, mãe. Era relíquia. Ela chorou por horas quando viu que sumiu. Eu não sabia. Bernardo continuou. Na reunião da escola, você disse para a professora que a Mariana precisa de orientação no dever de casa. Você humilhou ela na frente da escola, mãe. Tivemos que pedir para voltar para a lista de correios eletrônicos porque a escola só mandava para você. E tem o dinheiro... Mãe, sabe como é humilhante achar um envelope com dinheiro embaixo da porta? Um pagamento eletrônico na conta que a gente não pediu?
Me senti um fracassado que não sustenta a família. A Mariana disse que casou com um menino que não enfrenta a mãe. Ficamos em silêncio. É isso que ela pensa? Perguntei. Ela não está errada, está? Levei 35 anos para te mandar uma mensagem pedindo espaço, e nem foi na cara. Ele me olhou sério. Mãe, quando foi a última vez que você perguntou para a Mariana sobre o dia dela, o dia real dela, não sobre a Alice? Quando perguntou sobre os sonhos dela, o trabalho, as amigas? Abri a boca, fechei. Não lembrava. Isso é controle, mãe. Disfarçado de amor, mas controle. A Mariana quer falar com você, disse Bernardo. Meu coração pulou. Quer? Ela está com medo, mas sim. Ela acha que se formos consertar isso, você precisa ouvir o lado dela também. Quando? Hoje, se você aguentar. Numa cafeteria no centro. Ela está planejando o que dizer faz semanas. Foi a nossa última opção antes do divórcio. Senti um enjoo. Eu quase custei o casamento do meu filho. Você ainda pode custar, ele disse brutalmente honesto. É por isso que precisamos ter essa conversa hoje. 3 horas intermináveis depois daquela conversa com Bernardo na minha sala, estacionei o carro com dificuldade numa vaga apertada no centro da cidade, minhas mãos suando no volante, e caminhei até a cafeteria que eles tinham escolhido. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo e meu coração batia na garganta. Quando o sino da porta tocou, anunciando minha entrada, procurei por ela no meio das mesas ocupadas. Mariana já estava lá, sentada numa mesa de canto, a mais reservada possível, com um caderno de capa dura aberto na frente dela e uma caneta na mão, como se estivesse estudando para uma prova difícil. Quando ela me viu se aproximando, levantou devagar, e eu fiquei chocada com o quanto ela parecia jovem naquele momento, apenas 31 anos, mas os olhos dela, aqueles olhos castanhos que costumavam brilhar, pareciam velhos, cansados, exaustos de uma luta invisível. Cristina, ela disse, a voz baixa e controlada. Obrigada por vir. Nós não nos abraçamos. A distância física e emocional entre nós parecia um abismo intransponível. Sentei na cadeira da frente, sentindo o estofado frio. O garçom apareceu na hora e trouxe um café com leite que a Mariana já tinha pedido para mim, sabendo exatamente como eu gostava, quente e sem açúcar. Pelo menos isso ela tinha notado, pensei com um pingo de esperança. Estou me preparando psicologicamente para esta conversa faz 6 meses, disse Mariana, sem enrolação, indo direto ao ponto. Ela bateu com a ponta da caneta na capa do caderno. Escrevi tudo aqui porque sabia que se eu tentasse falar na hora, no calor da emoção, ia ficar nervosa, ia chorar e esquecer metade do que eu precisava dizer. Tudo bem, eu disse, minha voz soando pequena. Pode ler. Ela abriu o caderno. A caligrafia dela era organizada, limpa. Tinha divisórias coloridas. Ela tinha se preparado mesmo. Preciso começar dizendo que não te odeio, Cristina. Começou Mariana, olhando para o papel. Eu sei que pode parecer, mas não odeio. Eu te respeito muito. Agradeço do fundo do coração tudo o que você fez pelo Bernardo e pela Alice. Toda a ajuda financeira, todo o carinho. Mas, Cristina, eu preciso, desesperadamente, que você me respeite também. Eu te respeito, Mariana, juro. Eu interrompi. Por favor. Ela levantou a mão, me parando. A voz dela foi firme. Deixa eu terminar de ler, depois você responde. Fechei a boca e concordei com a cabeça. Você pergunta sobre a Alice o tempo todo, disse Mariana, lendo do diário com a voz trêmula. A saúde dela, a escola, a alimentação, as atividades. Você tem opinião formada sobre tudo isso. Mas, Cristina, você nunca, em 4 anos, perguntou sobre o meu dia, a minha saúde, o meu emprego na farmácia, os meus sonhos, as minhas opiniões sobre criar a minha própria filha. Ela levantou os olhos cheios de lágrimas e olhou para mim. Você sabe exatamente com o que eu trabalho, Cristina? Pisquei, confusa. Você trabalha numa... É uma farmácia, não é? Balconista? Eu sou balconista na drogaria da cidade, sim. Mas você sabia que eu acabei de ser promovida a encarregada de turno? Que eu sou responsável pelo estoque de controlados? Que estou estudando à noite, quando a Alice dorme, para o vestibular de farmácia no ano que vem? Fiquei encarando ela, boquiaberta. Eu não sabia de nada disso, porque você nunca perguntou, ela disse. E a tristeza na voz dela doeu mais que raiva.
Em 4 anos me conhecendo, você nunca perguntou uma única vez sobre os meus objetivos profissionais. Você sugeriu várias vezes que eu largasse meu emprego para ficar em casa com a Alice. Você chamou meu trabalho de bico, mesmo eu trabalhando 44 horas semanais. Você deu a entender que era perda de tempo eu trabalhar fora quando a Alice precisava de mim. Eu achei que ser mãe era o meu único papel importante para você, Mariana, terminou, limpando uma lágrima. Que a minha carreira não importava, que as minhas ambições valiam menos do que estar em casa para fazer bolinhos de chuva frescos para Alice, como você fazia. Ela respirou fundo e virou outra página do diário, continuando a leitura dolorosa. A festa de aniversário da Alice no ano passado. Eu tinha planejado uma festa pequena, para 8 crianças, nossos amigos mais próximos. Mas você pegou a lista da sala da Alice na escola e convidou todo mundo, 12 crianças a mais, sem me avisar. Eu queria que a Alice tivesse uma celebração grande. Tentei justificar. Não era a sua festa para planejar, Cristina. Era a minha. Eu sou a mãe dela. E você me fez parecer desorganizada na frente de um monte de pais que eu nem conhecia quando eu não tinha lembrancinhas suficientes. Quando eu tinha planejado brincadeiras de roda simples, mas você apareceu com um pula-pula enorme que tinha alugado por conta própria. Quando você trouxe um bolo de 3 andares de uma confeitaria famosa do centro, depois de eu ter passado a manhã toda na cozinha fazendo o bolo de chocolate favorito da Alice com cobertura de brigadeiro. A voz dela falhou. Alice nem encostou no bolo que eu fiz. Ela quis o bolo chique da vovó e todas as outras mães diziam: "Nossa, Cristina, que bolo incrível!" Enquanto o meu bolo caseiro ficou lá no canto da mesa, esquecido, como se não importasse. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mariana, sinto muito. Eu não pensei que fosse machucar. Você nunca pensa em como a sua ajuda me afeta, ela disse. Você pensa em como ajuda a Alice, em como ajuda o Bernardo. Mas eu não sou só um útero que gerou sua neta. Sou uma pessoa. Ela virou outra página, implacável. A visita ao médico, quando a Alice teve aquela otite forte mês passado. Você disse para a pediatra, na frente da Alice e da enfermeira, que não tinha certeza se a Mariana estava dando os remédios anteriores nos horários certos. Você questionou a minha capacidade e responsabilidade como mãe na frente da médica. A médica me deu panfletos sobre negligência por causa do que você disse, Cristina. Você fez uma profissional de saúde pensar que eu era incapaz. E as roupas? Mariana interrompeu. Você continua comprando roupas para a Alice, vestidos caros de shopping, com as etiquetas penduradas e diz: "Vi isso e achei que ela precisa de mais qualidade." O que isso diz sobre as roupas que eu compro para ela na loja de departamento? Que mensagem isso passa para a minha filha? Eu só queria que ela tivesse coisas boas. Ela tem coisas boas. Eu compro coisas boas, mas elas nunca são caras o suficiente para o seu padrão. Então você chega com as suas roupas melhores, seus brinquedos melhores, seu tudo melhor, e eu fico me sentindo a versão barata de uma mãe. Ela estava chorando abertamente agora. Eu também. Você sabe o que a Alice me disse semana passada? Mariana perguntou. Ela disse: "Mamãe, por que você não faz as coisas igual a vovó? A vovó faz bolinhos melhores. A vovó sabe tudo." As palavras foram como uma facada no meu estômago. Eu sou a mãe dela, Cristina. Eu que acordo de noite, eu que dou banho, eu que faço tarefa. Mas para ela, eu sou a segunda opção porque você passou 6 anos mostrando que a vovó faz tudo melhor. Não foi a minha intenção. Eu sei. A voz da Mariana subiu. Sei que não foi maldade. Você ama a Alice. Mas, Cristina, o seu amor está sufocando a gente. O seu amor está dizendo para a gente, todo dia, que não somos bons o suficiente. O seu amor está comandando as nossas vidas sem a nossa permissão. Ela fechou o diário com um baque na mesa. É por isso que disse ao Bernardo: ou a gente coloca limites reais com você, ou eu pego a Alice e vou embora. Não porque eu te odeio, mas porque não posso ver minha filha crescer achando que precisa ser controlada. Não posso ver ela aprender que a mãe dela é incapaz. Ficamos sentadas em silêncio por um bom tempo. O que você precisa de mim? Perguntei, derrotada. Preciso que você me veja como a mãe da Alice, não como uma ajudante. Preciso que você pergunte antes de ajudar, sempre. E preciso que você respeite quando eu disser não. Eu consigo fazer isso. Eu disse rápido. Pode? Mariana perguntou, cética. O Bernardo me contou que vocês já tiveram essa conversa antes e você esqueceu em uma semana. Eu quero mudar, eu disse, segurando a mão dela.
Desta vez, é sério. Espero que sim, disse Mariana. Porque eu amo meu marido. Quero que a Alice tenha a avó, mas preciso ser respeitada na minha casa. Ela levantou. Pensa no que eu disse. Não vai ter terceira chance, Cristina. Ou muda ou acabou. Ela saiu da cafeteria, me deixando sozinha. Fiquei lá 2 horas, paralisada. Depois fui para a casa da Patrícia e chorei tudo o que tinha para chorar. Naquela noite, mandei o correio eletrônico definitivo para eles, prometendo respeitar os limites, prometendo fazer terapia, prometendo não aparecer sem convite. E fiz uma condição: se eu não sirvo para o dia a dia, não sirvo para a emergência bancária. Quero respeito também. Eles responderam no dia seguinte, aceitando recomeçar. Os meses seguintes foram um teste de fogo. Tive crises de abstinência de controle. Quase comprei coisas. Quase dei palpites. Quase liguei. Mas me segurei. Comecei a terapia com a doutora Sara. Comecei a aula de cerâmica e fiz vasos tortos e maravilhosos. Reencontrei a Lúcia para almoços semanais. Descobri que eu, Cristina, existia além do Bernardo. 2 meses depois, fui convidada para o primeiro jantar na casa deles. Levei apenas um pudim, porque me pediram. Não levei sacolas de compras, não levei presentes. Entrei como visita, sentei no sofá, mordi a língua 10 vezes para não falar da bagunça de brinquedos na sala. O jantar foi simples, frango assado e salada, mas a conversa fluiu. Perguntei do vestibular da Mariana. Ela falou por 20 minutos, com os olhos brilhando, sobre química e biologia. Eu ouvi e vi, pela primeira vez, a mulher inteligente e dedicada que meu filho escolheu. 9 meses depois daquela mensagem terrível, num domingo de dezembro quente e ensolarado, meu celular vibrou. Era o grupo da família no WhatsApp, que eles criaram de novo. Mariana, almoço de domingo especial hoje. Venha com fome, Cristina, e traz aquele seu pudim de leite condensado famoso. A Alice está pedindo a semana toda. Sorri e digitei. Seria uma honra. Vejo vocês há 1 hora. Cheguei na casa deles com o pudim na travessa e um coração leve. A casa estava cheia. Os pais da Mariana, Janete e Roberto estavam lá. Bernardo estava na churrasqueira. Mariana estava na cozinha terminando a maionese. Alice correu para o meu colo. Vovó! O cheiro dela, meu Deus, como eu senti falta. Durante o almoço, entre risadas e barulho de talheres, Mariana bateu o garfo na taça pedindo atenção. Tenho uma notícia, ela disse radiante. Saiu o resultado do vestibular. Passei em farmácia na Federal. Todos nós aplaudimos e gritamos. Levantei e abracei minha nora com força. Parabéns, querida, você merece tanto. Obrigada, Cristina, ela sussurrou no meu ouvido. Ela se afastou um pouco e segurou minha mão na frente de todos. Mas o curso é integral e puxado. Eu e o Bernardo conversamos e... A gente vai precisar de ajuda. Ajuda de verdade, logística. Meu coração disparou. Tudo bem, mas preciso saber se você consegue ajudar do jeito que a gente precisa. Sem tomar conta da casa, sem querer mudar a rotina, mas buscando a Alice na escola às terças e quintas e ficando com ela aqui até a gente chegar. Sim, respondi na hora, sem hesitar. Eu consigo fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu sei que consegue, Mariana sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez. É por isso que estou pedindo. Aceitamos sua ajuda. O tipo certo de ajuda. Na manhã seguinte, segunda-feira, meu celular tocou cedo enquanto eu tomava meu café na varanda. Era o Bernardo. Oi, mãe, te acordei? Não, já estou de pé. Aconteceu alguma coisa? Nada de errado, mãe. Eu só... Ele parou por um segundo, emocionado. Eu estava pensando no dia de ontem, no almoço, em como a gente evoluiu esse ano. E quis te ligar, não porque preciso de dinheiro, não porque o carro quebrou, não porque preciso de favor, só porque queria ouvir sua voz e te dar bom dia. Meus olhos encheram de lágrimas instantâneas, transbordando. Que bom que ligou, filho. Tenho orgulho de você, mãe, ele disse, a voz embargada. Orgulho de verdade, de quem você se tornou, de como você respeitou a gente. Tenho orgulho de você também, filho, do homem que você é. Depois que desligamos, sentei na minha cadeira de balanço, vendo o sol subir sobre os telhados de Curitiba. A ligação não foi uma transação comercial, foi amor. Amor de verdade, saudável, com limites e respeito mútuo.
E pela primeira vez na minha vida inteira, me senti realmente em paz. Não porque eu era necessária para a sobrevivência de alguém, não porque eu era a salvadora, mas porque eu era o suficiente do jeito que eu era. Eu tinha escolhido a mim mesma, tinha escolhido mudar, e ao fazer isso, ganhei minha família de volta. Diferente, melhor e para sempre. Obrigada por me ouvir até aqui. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!